Você já se sentiu perdido e desmotivado com tantas tarefas para ser feita? Ou até mesmo já fez milhões de coisas no seu dia e no final das contas não era nada do que você precisava fazer? Ou pior ainda, em vez de trabalhar e fazer o que você precisa fazer para que a sua empresa dê certo, você prefere ficar no sofá assistindo Netflix? Se você se viu em uma dessas situações na sua vida, fica aqui nesse vídeo que hoje nós vamos conversar com uma especialista para entender melhor quais são os motivos disso acontecer na sua vida. Bem-vindas, amoras, ao quadro Hora do Chá Proativa, onde eu, Valéria Buscardin, vou ter um bate-papo descontraído e divertido com mulheres incríveis, onde nós vamos falar sobre maternidade, empreendedorismo e todo o universo das mulheres. E hoje eu tô aqui com uma mulher incrível, uma especialista maravilhosa e esse coisa gostosa aqui, que vai vir fazer parte da nossa entrevista. Edilene. Olá, amoras da Valéria, tudo bem com vocês? Bom, estou aqui me sentindo honrada e privilegiada por fazer parte desse quadro, né? Primeiro, né, inaugurando. Meu Deus, que responsabilidade, mas espero de verdade que vocês se beneficiem bastante, que vocês deem muitas risadas, que vocês façam altas reflexões, né? E a gente tá aqui, ó, mostrando como você ser empreendedora, mesmo com um bebezinho pequeno, e não ter desculpa, como a Valéria falou, né? Quando a gente sabe o que a gente quer, a gente foca e a gente vai com aquilo que a gente tem. Então eu tô aqui com o meu pacotinho. Esse pacotinho gostoso! Delícia! Coisa gostosa. Bom, Edilene, fala um pouquinho sobre as suas especializações pra gente, pra quem não te conhece, entender o motivo, antes da gente começar a entrevista, o motivo da gente ter te trazido aqui pra esse quadro. Sério, muito bacana. Bom, primeiro de tudo, né, eu sou esposa, sou mãe, né, então eu tenho certeza que só aí a gente já tem muita coisa em comum. Sou mãe de 3 filhos, esse aqui é o meu caçulinha, que está fazendo 6 meses hoje. 6 meses, hoje é mêsversário hoje, né, e eu tenho o Lucas, que é o do meio, de 10 anos, e o Davi, de 12 anos. Estou aqui no Japão já tem 14 anos, e durante esse tempo aqui vim com aquela proposta de todo mundo, né? Vim passar 2 anos, 3 anos, ganhar uma grana, voltar para construir uma vida no Brasil. E chegou aqui, a realidade foi totalmente diferente, trabalhando em fábrica, mas quando veio justamente a minha maternidade, eu tinha preocupação e queria oferecer algo de qualidade para os meus filhos. Eu queria dar uma boa criação para eles. E aí começou a minha autodescoberta, porque eu entendi que eu não conseguiria dar para os meus filhos se eu não tivesse primeiro. Então, nesse momento, eu comecei a buscar me profissionalizar em áreas de desenvolvimento pessoal, tudo nessa descoberta por mim, né? Então, me formei. Primeira formação que eu fiz aqui no Japão foi como conselheira cristã, onde eu aprendi muito, né, ali sobre família, eu aprendi ali todas as bases, né, familiares. Olha, vem cá, tia. Vocês estão combinando, ó. Então eu aprendi ali as bases, né, familiares, então traços de personalidade, né, como trabalhar com tudo isso, desenvolvimento, traumas, mas tudo dentro de uma camada ali cristã, né? E depois disso eu fui também para a área do coach, né? Então eu fiz o life coach, que também trouxe muito conhecimento para mim, e cada uma dessas formações que eu entrei nunca foi pensando em, na verdade, trabalhar com isso. Sempre foi buscando entender a fundo, que eu sou muito curiosa, gosto muito de estudar e ir a fundo naquilo que eu faço. E eu falei assim, não, eu fazia alguns processos, mas eu queria mais. Então eu falo, não, vou fazer a formação que eu quero entender tudo. E aí nesse processo fui adquirindo mais essa formação. Depois, pensando também na criação dos meus filhos, eu me especializei, fiz uma outra formação em Kid Coach, né, que vai trabalhar mais com a relação dos pais, né, o treinamento de pais com os filhos. Eu achava que era o contrário. Não, você treina, porque na verdade, o que acontece? Os nossos filhos, eles são moldados
pela família, por nós, né? Verdade. Então, o Kid Coach, por mais que esse nome você acha que você vai treinar o filho, você vai treinar o pai. Os pais são treinados, né? Entenderem os filhos. Isso. E o Kid Coach também, ele vai ter o quê? Ele tem uma abordagem que é de saber entender o que está acontecendo com a criança. Então, a gente passa ali todas as fases do desenvolvimento infantil, entende ali sobre a personalidade, o meio que essa criança vive. Então, a gente vai avaliar o ambiente, as pessoas que estão envolvidas e o que? Trabalhar os problemas que essas famílias estão enfrentando ali, né? E o que acontece? Nesse processo, por mais que a abordagem dele fale, né, Kid Coach, todo mundo sai beneficiado, né? Porque a família inteira, ela precisa ali mudar hábitos, ela, através do quê? Da consciência que ela vai tendo, daquilo que ela quer mudar os resultados, mas que ela não está fazendo, né? Que é aquilo que você falou no início, né? Às vezes a gente quer mudança, mas a gente não quer deixar de fazer nada do que a gente faz e não está trazendo resultado, não está mudando a nossa vida, né? Não está nos levando para aquilo que a gente realmente quer. Exatamente. E uma das últimas formações, assim, que eu fiz foi da análise corporal, né? Então eu sou também analista corporal, que isso sim veio trazer assim um divisor de águas, que fez com que unisse todos os conhecimentos, mas foi a cereja do bolo. Então, aí mais essa formação também. Então, dentro da análise corporal, eu fiz outras formações, assim, mas tudo dentro do ramo da análise corporal. Então, como analista, então, analista sistêmico, então a gente consegue avaliar de uma forma mais abrangente tudo que está acontecendo ali com o ser humano, né? E através da análise corporal, né, o formato do corpo revela o seu padrão de pensamento, revela como você vê, enxerga e lidar com tudo aquilo que está acontecendo à sua volta, na sua vida. Eu acho, quando eu aprendi sobre a análise corporal, né, eu achei fantástico e foi esclarecedor em muitas coisas na minha vida. Foi muito, muito maravilhoso. Então eu acho que assim, é algo que faz todo sentido todo mundo fazer. Eu gosto de pensar assim também, sabe? Eu acho que todo novo conhecimento, né, ele vai agregando, né? Então, de repente, teve gente, no meu caso, eu não comecei com análise. Pra mim, a análise foi a cereja do bolo. E, de repente, a análise na vida de outra pessoa, ela vai ser a base e ela vai ter um outro momento ali, né, uau, na vida dela. Exatamente. É o conhecimento. E, de verdade, não tem como a gente mudar as coisas da noite pro dia. Tudo é um desenvolvimento, né? Eu gosto de olhar sempre para as coisas naturais. Então, a gente olha para um bebê que tá em desenvolvimento, a gente olha para uma semente, né, que tá ali se desenvolvendo. E se a gente for olhar, tudo é um passo a passo, tudo é no seu determinado tempo. E por que a gente tem aquela mania de querer começar a empreender, já quer, tipo, que do dia pra noite a gente começa a fazer algo agora e que amanhã já dê resultado? A gente não planta uma semente hoje, amanhã você já tem ali um pé de uma árvore, né? Você não tá colhendo os frutos. Então, você entender os processos de desenvolvimento, que é igual para todas as coisas, ele é um processo, vai fazer toda a diferença, né? Entender Exatamente. Isso faz toda a diferença. É verdade. Bom, pra gente começar a nossa entrevista, né, de hoje, nesse quadro, eu já vou começar perguntando como que é ser mãe dessa gostosura depois de 10 anos? 10 anos. Depois de 10 anos. Bom, eu acho que eu nasci pra ser mãe. Eu falei até pro meu marido, eu falei assim, olha, dei uma meta lá pra ele, eu falei, olha, até eu completar 40 anos, se você cumprir essa meta, eu acho que eu vou querer ter mais filhos, entendeu? Ai, sério? Mas eu acho que não vai rolar não, entendeu? Mas, né, eu amo, era um sonho, de verdade, né, todo mundo tem sonho, né, tem gente que era conhecer a Disney, né, eu lembro das minhas amigas, né, eu tenho um sonho de viajar não sei pra onde, eu quero conhecer a Disney, eu quero fazer não sei o quê, o meu sonho era ser mãe. Eu falei, nossa, eu quero ter um filho, eu não sei porquê, mas durante muito tempo até eu imaginava assim, eu falei, gente, é tão assim, parece que é uma coisa tão comum, mas por que eu quero tanto? Aí eu comecei a ficar com aquelas crenças, né, que às vezes permanece ali e vem tirar você do foco. Eu falei assim, gente, eu acho que eu não posso ter filho, porque eu quero tanto ter filho, quer ver que eu não posso ter filho? E durante muito tempo eu fiquei pensando isso. E o que acontece? Quando eu tava lá na minha adolescência, eu tive alguns problemas e pintou ali uma suspeita de endometriose. E aí adivinha o que veio na minha cabeça? Não tá vendo? Não vou poder ter filhos. Eu sabia, por isso eu queria tanto ter filho, não sei o quê. Aí não,
desfez tudo aquilo, eu falei, não, agora, né, posso ter filho sim, então eu já queria ter logo. Então eu tive o meu primeiro filho, demorou, porque meu marido pensava assim, né, a gente precisa estar bem estruturado, a gente precisa estar bem, tal, né, aquilo que a maioria dos homens pensam, né, e tá certo, gente, não tire, assim, hoje eu entendo que eles precisam, eles são esse lado, né, e... Eles precisam dar a segurança. Exato, né, exato. E aí o que acontece? Ele, não, vamos esperar um pouquinho. E com 25 anos ali eu falava, caramba, com 25 anos eu já queria ter um filho de uns 5 anos já, mas até agora eu não tive nenhum. E aí eu falei, não, olha, você tá ficando mais velho já, olha, vamos ter filho logo. E realmente, quando veio, né, então aquele primeiro filho, esperado demais, né, desejado, veio, eu falei, nossa, eu nasci pra isso. Eu não queria fazer mais nada da minha vida, eu só queria ser mãe, entende? E assim, e esse lado do meu marido, ele me ajudou muito, porque ele sempre ali, né, me apoiou a ficar em casa, a cuidar das crianças, então era um combinado, como, né, tem que ser mesmo dentro de um casamento. Nesse período inicial, a mulher, ela vai ter essa necessidade de estar ali junto com seu filho para justamente dar todo o suporte que ele precisa, emocional, né, tá ali junto nesse desenvolvimento. Então, foi muito bom. Porém, no meu segundo filho, as coisas estavam numa situação totalmente diferente, que eu não vou me prolongar aqui, mas assim, não foi tão esperado quanto o primeiro, porque foi uma surpresa. E aí, quando essa surpresa veio em um momento que a gente tava ali, tinha voltado pro Brasil, tava se restabilizando ali de novo, né? E aí, uma gravidez. Então mudou todos os nossos planos e isso trouxe algumas consequências, né? Tanto para a gestação quanto ali para a chegada dele. Eu falava, eu não quero nunca mais ter filho na minha vida. Aí é o motivo, né? Esse é o motivo da demora do terceiro demorar 10 anos, entende? Por quê? Porque foi traumático. Eu me envolvi muito com os problemas, né? Não foi fácil. Eu voltei pro Japão com 6 meses de gravidez. Meu primeiro filho nasceu aqui no Japão. Fui pro Brasil. Chegou lá, na hora que a gente arrumou serviço, arrumou apartamento, arrumou tudo, descobri que tava grávida. Eu falei, eu não quero ter filho no Brasil, quero ter filho no Japão. Aí tinha que esperar um período para poder voltar para cá, aí chegar aqui, nada do jeito que a gente estava esperando, nada do jeito que a gente estava imaginando. E um pequeno e grávida, né? Então, estar com duas crianças pequenas foi minha traumática, né? E aquilo fez o quê? É até interessante, porque às vezes uma situação difícil faz com que a gente tire os olhos do nosso objetivo, do nosso sonho. Que o meu sonho era ter 3 filhos, ou mais, ou mais. Mas o que? Eu me foquei tanto naquela dificuldade que eu falei assim, não, eu não quero mais. Eu olhei só para aquilo. Eu até esqueci a experiência boa que eu tinha tido com o primeiro. E foquei naquela experiência difícil, né, na segunda gestação. E depois eu fui colocando as coisas no lugar, fui aprendendo, fui me cuidando, né? Fui se autoconhecendo. Fui me autoconhecendo, ajustando muita coisa, ajustando crenças limitantes que eu tinha, ajustando a minha, né, a minha vida, a minha autoimagem, os meus traumas, né, as minhas limitações ali. E aí as coisas foram fluindo. Eu comecei a me reconectar com os meus sonhos, né? E aí o sonho virou realidade. Nasceu, meu amor. Nasceu, literalmente. Nasceu mais um sonho. E assim, dessa vez de uma forma totalmente diferente. 10 anos se passaram, sim, tem gente que fala assim, mas você já tem experiência, já tem 2 filhos. Sim, tem a experiência que conta também. Gente, mas depois de 10 anos... do zero de novo. Exatamente, como todas as coisas da nossa vida. Você pode aprender, mas quando você fica um longo período sem praticar, você demora um tempinho pra você pegar o jeito de novo. Então eu lembro na semana que eu cheguei em casa, era aquela neuro, né? Meu Deus, será que tá respirando? Ai, meu Deus, e se ele golfar ali, de repente ele se engasgar? Então eu ficava em cima do menino, aquela preocupação e tudo. Mas foi mais fácil, porque, querendo ou não, você vai resgatando a sua experiência lá de trás, né? Então, está sendo muito bom, está sendo uma experiência assim maravilhosa. Eu acho que não teria um outro momento melhor na minha vida e na vida dele para que ele chegasse. Né? Então a gente tá bem pleno, né? Eu falo até pra ele, a gente fica chamando, e a plenitude, que eu falo, ele veio num momento assim de plenitude, sabe? E ficou esse apelido lá em casa, né? Esse apelido particular. Mas eu acredito que nada é por acaso, né? Igual você sempre teve esse desejo de ser mãe, não é à toa que você se dedica tanto a esse autoconhecimento e conhecer sobre isso, também pelo fato de que
por você ter esse lado, né, de querer ser mãe, de querer ser uma mãe melhor, cada vez melhor, de aprender sobre isso, e sendo que hoje isso é a sua vida, né, então eu acho que assim, nada, mesmo que você tenha começado isso só por você e por causa dos seus filhos, hoje você tem a possibilidade de ajudar muitas outras mães a serem mães melhores, né? Não melhores, né? Mas ter um pouco mais de consciência das suas ações. Porque, na verdade, a maternidade é um labirinto, é andar no escuro. A gente surpresa mesmo. A gente nunca sabe se as nossas escolhas, por mais que a gente tenha boa intenção, a gente nunca sabe se as nossas escolhas vão ter bons frutos. Se vai ser, se a gente tá fazendo certo pros nossos filhos, sempre fica essa dúvida, né? Por mais boa intenção que a gente tenha, por mais desejos que a gente esteja escolhendo coisas que façam pra gente, nesse momento, sentido pra nossa vida, a gente não sabe como que vai refletir na vida dos nossos filhos depois. Exatamente. Então, ter essa consciência também, né, das coisas que você ensina, também já ajuda a gente a tomar decisões melhores, né, a saber como que isso vai refletir, não saber 100%, mas já ter uma ideia de como isso vai refletir na vida deles. Exatamente. Eu falo sempre assim, né, a nossa educação, o nosso preparo para educar os nossos filhos, para treinar os nossos filhos, que hoje eu vejo como treinamento, hoje eu entendo assim, né, como treinamento. Por mais que a gente fala assim, criar filho, mas existe vários jeitos de criar. Então, hoje mesmo eu tenho tentado me policiar de uma forma diferente ali, de entender o quê? Porque você pode criar gato, você cria cachorro, você cria gado, você cria um monte de coisas e não necessariamente você, na criação de filhos, é só você dar o básico ali. Às vezes você dá um pouquinho de carinho, você dá o alimento, você dá ali, você está criando. Mas de fato, treinamento é diferente, porque eles permanecem tanto tempo com a gente porque eles precisam ser treinados pra quê? Pra vida, né? E treinados pra viver uma vida com quem? Ao nosso lado, pra sempre, a gente fazendo tudo por eles? Não, gente. É exatamente assim. Definitivamente não é pra isso que a gente deve educar os nossos filhos. Então, desde cedo, eu falo sempre assim, que o meu primeiro filho foi o que mais sofreu. Porque eu era o início de tudo. Eu mesmo ali fazendo cursos de paz, alguma coisa, mas não é tudo, porque eu precisava entender isso, precisava fazer parte da minha vida e não fazia ainda. Então, quando eu falo que ele é o que mais sofreu, tanto que quando a gente está no nosso dia a dia, eu percebo que existem coisas que para ele é mais difícil entender, para ele é mais difícil praticar, justamente por isso, porque não veio lá de baixo. Agora, quando eu olho para o segundo e eu falo, poxa, como vai ser olhar para o terceiro, então, sabendo de tudo isso, né? Sabendo que eu evoluí como pessoa, que hoje eu me sinto muito mais segura para poder educar ele de uma forma que faz sentido hoje para minha vida, sabendo que ele vai ser um adulto totalmente não. Um adulto potencialmente responsável, com um arsenal ali de ferramentas para que ele possa ter essa vida saudável, né? É isso. Né, lindão? Bom, eu vou... Vamos ver se eu consigo lembrar como que foi mais ou menos. Mas o meu irmão uma vez compartilhou nas redes sociais dele que uma mulher, né, tava na fila do caixa. Se eu não me engano era banco, alguma coisa assim. E a mulher que tava na frente dela, né, passou no caixa e a mulher atendente perguntou pra ela: o que você faz? Ela falou: sou dona de casa. A mulher olhou com desdém pra ela, dona de casa, escreveu lá. E a mulher que tava esperando também era dona de casa e mãe. Então ela pensou: nossa, que desdém, né? E ela, quando chegou a vez, ela foi receber essa mesma pergunta. Em vez de ela falar que ela era dona de casa, ela falou que ela era uma desenvolvedora de capacidades criativas infantis e mais alguma coisa. Que a mulher falou assim: nossa, que interessante. E aí fala, né, que depois a mulher chegou em casa e aí ela tava falando sobre os filhos dela. Mas se a gente parar pra pensar, é justamente isso que a gente faz, né? A gente desenvolve outro ser humano, a gente cria, igual você falou, a gente cria eles treinando para que eles sejam adultos saudáveis, emocionalmente saudáveis, que eles sejam independentes, que eles sejam pessoas que vão ter a capacidade de criar outros seres humanos de forma saudável também. Porque hoje em dia
O que mais a gente vê, né, também no Instagram, vídeos no Instagram, falando justamente sobre isso, né, sobre os traumas da nossa infância, né, tipo, vários vídeos eu vejo, assim, das pessoas falando assim, se você não chora na frente dos outros, é porque você ouviu muito Engole Esse Choro quando você era criança. E vários outros gatilhos, né, que hoje a gente para e pensa assim, poxa, faz todo sentido. Mas a gente entender essas coisas na gente faz todo sentido a gente também mostrar que isso machucou a gente quando a gente era criança. Então a gente não pode fazer isso com os nossos filhos. Exato. E lembrando que não é porque nós crescemos, que nós já estamos adultos, que essa criança não existe mais. Essa criança, ela existe, ela continua, né, dentro de cada um. Então assim, a minha criança, tudo que aconteceu lá atrás, essas memórias, né, e elas são as mais profundas e são as memórias permanentes, né, são aquelas que você passa na sua primeira infância. E a primeira infância ela é classificada até 7 anos de idade, ou seja, tudo que aconteceu até os seus 7 anos de idade tá tão enraizado na sua mente e tá tão ativo na sua vida adulta que às vezes você não consegue separar uma coisa da outra, mas a gente não tem essa consciência, que é justamente isso que a gente precisa entender quando a gente fala de traumas, né, quando a gente fala desses bloqueios. Por que tem muita gente que não consegue trabalhar para os outros, dar o seu melhor, mas quando está fazendo o seu próprio negócio, não consegue fazer isso, não consegue ir adiante, não consegue ali dar a mesma energia, o mesmo foco do que faz quando é para os outros, né? Então ali a gente já consegue entender, poxa, lá na infância, talvez era uma pessoa que ela não tinha voz, ela não podia se expressar do jeito que gostava, era uma pessoa que sempre foi deixada de lado e mostrado para ela que sempre existiam pessoas que ela tinha que servir. Então eu trago o que para minha vida hoje? Eu trago crenças de não merecimento. Eu acho que sempre as pessoas têm que estar em primeiro lugar na minha vida. E até abrindo um parênteses aqui, algo que por falta do nosso entendimento, por falta de entender, muita gente usa até assim respaldos bíblicos, né, para falar que a gente tem que dar para o outro em primeiro lugar. E eu falo para você, como também estudiosa da palavra né, da Bíblia ali, o que? Não é isso que está falando ali, né? Ele fala que o pessoal usa muito, né? Você deve amar o próximo como você mesmo e coloca isso como o outro em primeiro lugar, antes de você, e não é. Se eu tenho que amar a Valéria como a mim mesma, quer dizer, eu primeiro me amo para eu poder amar a Valéria como eu me amo. Exatamente. Não é? Agora, se eu amo a Valéria mais do que a mim, eu não tô cumprindo isso. Entende? Então, aí já começa vários equívocos. A gente tem uma interpretação, a gente não vai atrás daquilo. E isso eu falo de todas as coisas, né? Às vezes você lê um livro e tudo tá aí pra quê? Pra colocar um padrão de pensamento na sua mente. E o mundo que a gente vive é isso. Faça, né? Tipo, hoje até que não. Acho que hoje tá muito aberto. As pessoas têm falado, né? O caminho é pra dentro. Você olha pra você está bem para poder ser melhor para os outros. E não ao contrário. Mas durante muito tempo era o quê? Não, o outro é melhor do que você. O outro sabe mais que você. Você tem que servir. Porque se você não faz para os outros, você não tem valor. Então por aí vem, né? Essas dificuldades que a gente enfrenta hoje, né? Então, você se cuidando, sabendo disso e já trazendo isso desde cedo na vida dos seus filhos, onde que eles vão parar? Tipo, o que eles vão, né? O que vai ali prender eles, né? Então, eu acredito que eles serão muito mais fortes nessa questão emocional também. É verdade. E, meu amor, essa semana, né, eu vi um vídeo, né, um outro vídeo falando, a mulher contando, né, que ela antes lavava a mão, né, as filhas eram pequenas, ela lavavam as mãos no shopping, nos lugares, e ela pegava o tissue, não, como chama? O papel toalha, pra entregar pras filhas dela antes dela secar a própria mão, né? Então, e ela fala, né? É uma reflexão muito simples, mas que faz todo sentido. E ela falou, antes, quando eu fazia isso, as minhas filhas recebiam como papel toalha? Molhado. Então, a partir do momento que ela começou a se colocar em primeiro lugar e a secar sua mão antes de entregar o papel toalha para as filhas dela, como ela mesma fala, saíram no lucro. Por quê? Elas começaram a receber o papel toalha seco. Então,
foi assim, é uma analogia bem curta, bem simples, mas que faz todo sentido. Faz todo sentido. Então, e ela fala no final, quando você se coloca em primeiro lugar, as pessoas que estão à sua volta ficam no lucro. Por quê? Né? E aí entra uma frase que você fala também, a gente só entrega o que a gente tem. Então, se a gente está entregando alguma coisa com o molhado, então não faz muito sentido para as pessoas, né? Não tem essa, como fala, não tem essa não faz tanto sentido porque as pessoas não estão recebendo algo de qualidade. Exato. Não é? Exatamente. E é isso que a gente deve sempre trabalhar. Tudo que você quer fazer, né? Seja um negócio, né? Um trabalho, educação de filhos ali, né? Treinamento dos filhos, casamento, acho que tudo, até um bolo que você vai fazer, né? Tudo. Não, você que é especialista nisso. Agora eu vou até tirar uma dúvida aqui, gente, você que é especialista. Porque a minha mãe, ela falava assim pra mim, se você não tá legal, nem vai cozinhar porque não vai dar certo. Não faz sentido, porque assim, o que você não separa as suas emoções, os seus sentimentos daquilo que você tá fazendo. Exatamente. Né? Tá tudo envolvido. Então, imagina, se eu não tô num momento legal e vira e mexe acontece isso. Tipo, quando você tem que fazer alguma coisa porque você tem que fazer, não porque você quer fazer, o resultado sai totalmente diferente. Quando eu me envolvo, quando aquilo pra mim é um prazer, quando eu entendo porque eu estou fazendo aquilo, vai ter um resultado positivo. Quando eu faço simplesmente por fazer, talvez ali fisicamente você vai até ver a mesma coisa, mas será que quando você experimentar isso de fato, você não vai sentir diferença? Exatamente. Né? Então, com relação ao bolo, né? Vamos para a analogia do bolo, dos pães. Realmente a gente, quando a gente não tá legal, né? A parte da comida, a gente tem... É mais por questão de estar distraída e não prestar tanta atenção. Né? Quando a gente não tá bem, a gente não tá focado no que a gente tá fazendo. Então, quando a gente vai fazer um bolo, por exemplo, ou um pão que é mais delicado, né? O pão a gente precisa tempo para sovar, a gente precisa de prestar atenção na fermentação, a gente precisa ter todo um cuidado, um processo, igual você falou no começo, tudo é processo. Então, tem todo um processo para que o pão chegue no resultado esperado, né? Em tudo na nossa vida é dessa forma. E o pão também, e se você não presta atenção nesses processos, pula alguma etapa, o resultado não vai ser o mesmo. Não é só a emoção em si, né? É o que a emoção faz no processo, né? Exatamente. Bacana, tá vendo? A gente aprende mais uma coisa. Porque, por exemplo, por mais que eu sou uma pessoa extremamente metódica, principalmente na parte da confeitaria e na panificação. Por quê? Porque eu sei que é uma padronização. E eu preciso entregar para o meu cliente sempre o mesmo produto, igual, ou no máximo melhor, no mínimo melhor. Mas para que ele tenha aquele resultado, tem uma padronização. Tem as quantidades, as gramagens certas. Ai, meu Deus, ele dormiu! Tem as gramagens certas para ser colocado, tem as etapas de forma correta. Então, quando a pessoa não está se sentindo bem, é claro, né? A gente vai sovar de uma forma diferente, a gente vai colocar mais pressão ou a gente vai colocar menos pressão, a gente vai pular etapa porque a gente vai estar com pressa para que isso acabe logo. Então, dessa forma, o resultado não vai ser igual. E por isso que a gente costuma falar que quando você não tá bem, respira e faz outra coisa, não vai pra cozinha, porque corre o risco de você estar distraída e queimar o alho, corre o risco de você tá com pressa e o arroz ficar cru porque você não fez da forma correta. Então, como são tudo processos, a gente não pode pular esses processos com relação à cozinha. Então não é só o sentimento vai interferir no processo justamente por vários motivos internos, né? Então é por isso que a gente fala, se você não tá bem, não vai pra cozinha. Nossa, bacana. E você falando, eu já fui vindo aqui, ou seja, a minha mãe tinha razão, ela só não sabia me explicar o que estava acontecendo. Ela viu que o resultado. E muitas vezes na nossa vida é exatamente isso que acontece. A gente tá olhando pro resultado ruim que a gente tem, ou para aquilo que a gente quer mudar, para aquilo que a gente não quer, mas a gente não sabe como mudar isso. A gente não sabe o que está por trás. Então, como você falou, agora fez muito sentido. Vou usar isso daí como exemplo, né? Pra minha vida. Então, o que? Existem métodos, existem processos, existem pessoas ali que vão o quê? Que vão ter essa clareza, como você me deu agora do bolo e da comida ali, falando o que não é o sentimento em si, não é só o sentimento, mas o que ele faz. Exatamente. Então, o que hoje talvez aí na sua vida, né, você está
transmitindo, né? Você, o seu sentimento, os seus traumas têm interferido na sua ação, né? E isso vai fazer todo sentido. Exatamente. Né? E é bem interessante, né? Que assim, né? As pessoas realmente não param pra pensar que não é o sentimento, mas e sim o que ela está fazendo com relação a isso, né? Mas quando a gente para pra pensar que são os nossos traumas que nos bloqueiam nas coisas, as coisas começam a andar de forma diferente. Porque a gente consegue identificar o que tá nos bloqueando e indo, né? Igual você falou sobre aquele vídeo que você falou na semana passada, que era algo tão simples, uma frase que na inocência do seu pai, que naquele momento ia fazer sentido, te consolar daquela forma, te causou tantos bloqueios de você, de autossabotagem, né, de não merecimento, que é engraçado, é uma coisa tão simples, tão boba, que às vezes a gente até fala isso pros nossos filhos. Isso que eu ia falar pra você agora, porque mesmo no dia que eu fiz aquele vídeo, eu acabei o vídeo e eu parei assim, falei assim, gente, eu acho que esses dias eu falei isso pro meu filho. Então é algo, pra você ver como é algo que tá tão no seu inconsciente que você não percebe. É que nem você dirigir, escovar o seu dente, você não tá ali, e agora eu vou pegar a escova, vou colocar pá. Você faz no automático. E quando você se dispõe a mapear as suas crenças limitantes, a mapear os seus traumas, a mapear toda a sua história e tirar aquilo que não convém mais, mas que já está tão enraizado em você que aquilo é normal, né? Aquilo faz parte de você. Ou seja, gente, já vivi mais de 30 anos da minha vida pensando isso, entende? Então, assim, não é simplesmente do dia pra noite, mas o que é mais importante? Eu sei, tenho a consciência disso, e a partir desse momento eu faço o quê? Eu estou o tempo todo me policiando. Então, mesmo que eu faça naquele momento que era involuntário ali, que era inconsciente, a partir do momento que eu faço, eu já venho na minha consciência. Opa, peraí, presta atenção no que você acabou de falar. E você vem ali com o processo ao contrário. Não, peraí, já corrige, já fala pro seu filho ali que não é daquele jeito. Olha, mamãe, eu falo muito isso. Olha, a mamãe teve essa atitude, a mamãe falou essa coisa aqui. E não é isso, a mamãe estava equivocada. Me perdoe quando é necessário pedir perdão, eu peço perdão. Eu falo assim, olha, não, vou te ensinar de um novo jeito. Isso daí você esquece, não faz parte, deleta isso daí. Não dá pra deletar, mas a gente fala, esquece. E aí você vai o quê? Agora colocar força naquilo que você quer, naquilo que você acredita que é bom pro seu filho, naquilo que você acredita que é certo e que vai dar o quê? Bons resultados na vida dele. Eu acho que essa parte também é importante, né? Porque igual, uma das coisas, né, que eu falei, já no início do vídeo eu perguntei pra vocês, né, se vocês sentem desmotivadas, se vocês às vezes se deparam com muitas coisas, se sentem perdidas, e isso são coisas que a gente trava a gente, né, com traumas que já vêm desde muito tempo antes, né, às vezes igual a gente falou, uma frase boba, alguma coisa que foi falada e ficou no nosso inconsciente, que é o que está trazendo esses traumas. Igual a Gilene estava falando sobre você ter sido ensinada a trabalhar para os outros a vida inteira. E, de repente, você se vê como uma empreendedora. E é uma mudança muito grande. E tem que ser treinado de novo, né? Tem que fazer várias mudanças na nossa vida para que isso aconteça. No meu caso, por exemplo, eu praticamente não fui criada para trabalhar para os outros. Sendo que quando eu vou trabalhar em algum lugar, eu não consigo ficar muito tempo. Porque muitas coisas me incomodam. Porque minha tia também fala, né, que eu sou uma pessoa idealista, né? Então eu já tenho um ideal na minha cabeça de como uma empresa deveria funcionar, de como as funções deveriam ser, as pessoas que ocupam os cargos. Uma outra coisa também que minha avó falava, que isso também sempre ficou muito marcado na minha cabeça, na minha mente, é que pra você saber mandar, você tem que saber fazer. Então eu sempre tive uma dificuldade muito grande em aceitar chefes que não sabiam fazer o que eu fazia. Então todas... Você tem bastante traço psicopata também. Eu sou muito psicopata, muito psicopata. Então eu tenho essa dificuldade. E quando eu contrato alguém, pra alguma função, eu sei fazer o que a pessoa faz. Por quê? Porque dessa forma eu consigo ajustar as coisas, né? Então quando alguém, por exemplo, a Pamela me ajuda, né? É minha assistente, ela me ajuda em muitas coisas. A parte de tráfego não é algo que eu estudo com frequência, então eu não sei muitas coisas. E eu me sinto extremamente irritada quando ela me fala alguma coisa e eu não consigo entender. Entendeu? Então o que eu comecei a fazer? A estudar um pouco mais sobre tráfego pra gente ter uma linha de comunicação eficiente. Porque não adianta ela me explicar alguma coisa que eu não consigo entender e
e eu só falar pra ela, tá bom, mas não saber se ela tá fazendo isso. É como se você tivesse ali, não tivesse no controle, ou que você não tivesse, que você estivesse sendo, está na mão de outra pessoa. Tipo assim, o seu plano, suas metas está na mão de outra pessoa, mais ou menos assim, né? Porque assim, por mais que assim, igual, a Pamela é ótima, ela é maravilhosa, ela tenta me explicar ao máximo quando eu não entendo, mas me deixa irritada, né, por não saber, porque ela tem que fazer um esforço muito grande. E isso consome tempo, consome várias coisas, então assim, é estressante, não só pra mim, mas pra ela também, por mais que ela fale, não, Yu, não sei, mas é estressante, você tem que explicar dessa forma. Então eu fico pensando nela também, né, ela tem 2 filhas pequenas, ela tem outras clientes, ela tem toda uma rotina, e ela tem que parar pra me explicar algo que eu obrigatoriamente já deveria saber, na minha cabeça. Na sua cabeça? Na minha cabeça, então pra mim é irritante. Mas eu entendo, né, que assim, pra que eu cresça, eu tenho que delegar as funções. Então eu sei que eu não vou tomar conta dessa área, mas que eu, no mínimo, deveria ter um básico de conhecimento. Então assim, eu estou estudando um pouco mais sobre tráfego pra que ela não precise me explicar tão detalhadamente as coisas, que ela só tem que me passar um relatório. Então assim, na minha cabeça funciona dessa forma. É claro que para muitas pessoas não é dessa forma, né? Só que eu sempre tive essa dificuldade de aceitar chefes que não soubessem fazer isso. Entendeu? Igual, por exemplo, se eu fosse a Pamela, eu já ia me irritar comigo mesma. Eu já ia falar assim, poxa, você tem que estudar um pouquinho mais. Então, é complicado, porque pra mim, eu empreender, pra mim faz todo sentido. Porque eu fui criada dessa forma, né? Agora, eu vejo muitas amoras, muitas mulheres vêm conversar comigo e elas querem empreender, mas na hora que a gente vai conversar, elas não têm noção de como é empreender, de como é esse serviço, de como, por onde começar, qual conhecimento aplicar, como formar essa empresa, mas ao mesmo tempo, elas também não têm, como que eu posso dizer, essa parte, né, de, tipo, se ver como empreendedora. Eu tenho uma cliente que quando ela veio fazer uma mentoria comigo, ela falava assim, se eu receber 50 mil por mês tá ótimo. E eu falei pra ela, mas você tem potencial pra muito mais do que isso. Se você estabelecer como uma empresa de verdade, você vai ter potencial pra muito mais do que isso. Só que na cabeça dela era só uma renda extra, não era uma empresa. E mesmo que ela tenha todo o potencial, o que provavelmente vai acontecer, se ela pensa assim, é chegar nisso e não acontecer mais, né? Exatamente. Mas aí foi assim, foi um trabalho de 2 meses onde a gente conversou muito, né? Que foi uma mentoria completa, onde a gente foi mudando, conversando, ampliando os conhecimentos dela. E quando chegou no final, hoje em dia ela se vê como uma empresa, né? Então assim, ela fala assim, nossa, eu nunca achei que ia ser dessa forma. E quando... Uma coisa que eu gosto de perguntar nas mentorias, né? Assim, logo no início, qual é a sua visão para sua empresa? O que você quer para sua empresa? Onde você quer chegar com isso? A maioria das pessoas vem com essa de é só uma renda extra, só complementar, não, só um valor X, assim, que dá pra pessoa chegar muito mais se ela realmente estabelecer como uma empresa. E as pessoas não têm essa visão a longo prazo, não têm essa visão de que pode ser muito mais, porque elas não foram ensinadas dessa forma. E até uma questão cultural, né? No Brasil, né, principalmente, é aquela coisa, você tem, né, o melhor, eu mesma, gente, eu fui concurseira, eu fiz muito concurso, eu mudei de estado para prestar concurso, né, na família do meu pai, quase, acho que a família praticamente toda é concursada, né, trabalha, né, como é que fala mesmo quando é pra... Serviços públicos. Isso, é servidor público, né? E eu também tava indo nessa linha, mas eu falei, não sei, acho que não. E o meu pai, e muito interessante você falar isso, porque o meu pai, ele sempre trabalhou, ele se aposentou, né, trabalhando ali na CLT, né? Mas ele sempre falou pra gente que ele queria que a gente tivesse o nosso próprio negócio. Só que ele tinha um formato de negócio na cabeça dele. Então, por exemplo, a minha primeira formação na vida cabeleireira, né? Então, a primeira coisa que eu fiz foi trabalhar com cabelo. Só que detalhe, eu não gostava, entende? Eu fiz porque o meu pai, com 12 anos, já sabia cortar cabelo. O meu pai tinha um cantinho na casa lá que ele trabalhava de final de semana,
né, ali pra ganhar uma renda extra, entendeu? E ali a gente ia aprendendo, porque a gente criança ali junto, foi aprendendo. Então com 12 anos já usava navalha, já treinava, já cortava o cabelo do meu irmão. E o que acontece? Ele falou, não, porque o que dá dinheiro, na cabeça dele ele tinha essa crença, o que dá dinheiro era um salão de cabeleireiro. Ele não aceitava, entre aspas, assim, que eu tivesse as minhas próprias escolhas. Tanto que quando eu falei pra ele com mais ou menos ali 15 anos, eu falei pra ele assim, eu quero fazer um curso de computação, porque naquela época eu tava iniciando, sabe aquela, né, lembra lá do tubão do computador? Tava iniciando essa era, né, da tecnologia. E sabe o que ele falou pra mim? Ele falou assim, não, porque você nunca vai ter um computador na vida. Isso é coisa de gente rica. Olha só as palavras. Isso é coisa de gente rica. Isso aí a gente nunca vai ter. Então, pra que você vai fazer uma coisa? Vai ser um dinheiro jogado fora. Agora, se você... Olha só, gente, presta muita atenção. Se você quiser fazer o curso de cabelo, eu te pago. Eu deixo você fazer o curso de cabelo. Você pode fazer nas minhas condições. Nas minhas condições. Eu te dou desde que seja do jeito que eu quero. E será que a gente também não, nesse meio, a gente não usa, né, desses termos manipulativos na criação dos nossos filhos, não só, mas com o nosso marido, com a nossa própria vida também. E aí eu falei pra ele, só que nesse momento eu falo que daí eu fui um pouquinho mais esperta, que daí eu fiquei pensando, eu falei, não, também não vou fazer, não quero fazer cabelo. Aí só que depois eu fiquei pensando, eu falei, poxa, mas se eu trabalhar como cabeleireira, eu vou ganhar meu salário. E aí eu posso juntar o meu dinheiro e fazer o que eu quiser. Uau, liberdade, me aguarde, né? E foi exatamente o que eu fiz. Ele me pagou o curso de cabeleireiro. Dentro do curso eu já comecei a trabalhar dentro da escola como auxiliar. Depois eu conheci uma esteticista que trabalhava com uma japonesa. E ela me apresentou porque eles estavam precisando de uma cabeleireira. Então eu já saí ali, assim, nem tinha terminado a minha formação, eu já estava trabalhando como cabeleireira em outro salão. E ali eu trabalhei até o quê? Até eu juntar o dinheiro que eu precisava para manter um tempinho e fazer o que eu realmente queria fazer. Aí fui fazer meu curso de computação, depois eu já arrumei serviço nessa área, que eu ganhava o quê? A metade do que eu ganhava com cabelo. Mas, detalhe, feliz da vida plena. Mas aí o que acontecia? Quando as coisas apertavam, eu corria pra onde? Salão. Corria pro cabelo. Sempre corria pro cabelo. Até hoje, se eu não me policiar, tipo, é uma coisa que sempre tava voltando. E isso foi um ponto que eu tive que decidir na minha vida. Eu trabalhava, e aqui no Japão, né, gente, a gente sabe, a gente vive inúmeras fases, né? Então, eu estava trabalhando como corretora de imóveis, mas eu não conseguia largar o cabelo, porque eu falava assim, e se o negócio não dá certo? Eu tenho isso daqui. Então, a gente sempre tem o quê? Se a gente prestar atenção em todas as áreas da nossa vida, a gente vai costumar a trazer o que? Muletas pra quê? Porque se aquilo não der certo, eu tenho isso daqui. Só que a grande verdade é que enquanto você tem uma muleta, você nunca vai aprender a andar sozinho. Se eu falar pra você que eu sou uma pessoa tão decidida que quando eu decidi fechar a hora do chá, eu enterrei as coisas e parece que já faz anos que eu encerrei. E aí, eu nem penso na possibilidade de voltar. Exatamente. E assim, é algo que eu ficava ali, eu ainda brigava muito com isso, sabe? Brigava muito. E quando eu engravidei, isso veio de novo muito forte na minha vida, porque eu falei, gente, e agora? Não, e foi uma gravidez assim, logo no início, né, tive uma ameaça de aborto, então eu fiquei sem dirigir a gravidez inteira. Depois, teve vários, foi assim, um ano inteiro, então várias vezes esse pensamento, ele voltou na minha mente, né, poxa, tá vendo, por que você vendeu a sua cadeira, por que você desfez as suas coisas, por que você parou de atender, e não sei o que. Começou, eu falei, não, a partir de agora é uma nova história, enquanto eu continuar fazendo isso, as coisas não vai romper. E, por exemplo, agora, quer dizer que, de repente, eu não posso mais fazer o seu cabelo? Claro que eu posso fazer o seu cabelo, só que não mais como uma fuga, porque enquanto eu tiver isso como uma fuga, eu nunca vou focar o tanto que precisa e passar por quê? Pelo processo, pra ver a outra coisa acontecendo. Exatamente. Uma das coisas que eu recebo também de dúvida, que você Você quer colocar uma almofada lá? Não, acho que até que se eles colocarem ele acordar. Gente, vida de mulher, tá vendo? Bom, ainda tem um jeito. Pode mandar ver aí. Você é doido, não? Não, eu falei, meu marido falou que se ele ganhasse no Takarakuchi, a gente olha. Eu falei, se você ganhar, a gente tem. A minha proposta foi mais ou menos por essa linha aí, tá? Mas ele não joga, então eu não vou ir. Então, o meu não foi Takarakuchi, entendeu? Então ainda tem a possibilidade ainda, mas vamos lá. Muito bacana. Mas, gente, enquanto a gente tiver olhando pra trás, né, eu gosto daquela analogia do carro, né, que a gente tem ali, a gente tá dirigindo, a gente tem um baita
para-brisa que chama, né? O vidro da frente, o para-brisa na frente. A gente tem um espelhinho pequenininho ali, que é só pra você checar. Você olha lá atrás pra ver se, né, chequei alguma coisa, tá tudo ok. Poxa, eu vou por aqui, vou por aqui. Por quê? Quando você olha pra trás é pra você lembrar daquilo que você fez e não repetir os erros. Então não é que a gente não pode olhar pro passado, a gente tem que olhar com um olhar de aprendizado. Com um olhar de aprendizado, né? Tem uma analogia que fala assim que o nosso passado é como se fosse a biblioteca. Então você pega um livro, às vezes você já leu aquele livro, você já sabe o que aconteceu, mas às vezes você pega só pra checar, poxa mesmo, naquela situação que aconteceu aquilo, que deu? Então peraí que eu tenho que fazer diferente, porque se eu fizer igual, eu vou ter o mesmo resultado. Exatamente. Então eu olho pra trás, eu checo, eu já fiz isso e deu aquele resultado, eu não quero esse, então eu vou testar um outro aqui, né? Então é assim que a gente tem que, assim que hoje eu aprendi a olhar pra minha vida e ensino aí pras mulheradas a fazerem o mesmo. Projeto é mais ou menos isso, né? Porque assim, quando a gente pega um projeto novo, a gente não sabe o que a gente vai esperar desse projeto. Quer dizer, a gente tem uma visão, né, do que a gente quer pra esse projeto, a gente tem um objetivo. Mas, como é um projeto novo, nem sempre ele vai trazer esse resultado que a gente espera, né? Mas aí quando a gente vai fazer um outro projeto que é similar a esse, um outro projeto que seja similar a esse, o que a gente faz? A gente estuda esse modelo de projetos que a gente fez, mas a gente não copia tudo. Por quê? Porque a gente quer um outro objetivo, a gente quer resultados melhores, então a gente faz melhorias. A gente não fica presa em um único modelo, né? A gente vai melhorando. Então é por isso que projeto também é um ótimo meio pra gente tratar a nossa vida, né? Quando a gente tem objetivos na nossa vida, é um projeto. Quando a gente tem sonhos, é um projeto. Então a gente trabalha por um período de tempo, né, específico, pra gente atingir esse objetivo. E quando esse objetivo não é atingido, a gente estuda o que a gente fez, para que a gente entenda, identifique quais foram os pontos de erro, para que assim a gente possa consertar nos próximos. E eu acho que é um bom jeito, né, da gente levar a nossa vida, como projetos, né, que vão ser renovados ou modificados ao longo que a gente vai vivendo. Exatamente. Tem uma frase do JK, né, do ex-presidente do Brasil, né, Juscelino Kubitschek, que ele fala assim, né, não tenha compromisso com o erro, pense naquilo que você quer pro futuro, né, e é exatamente isso. Às vezes a gente fala assim, por vergonha, por medo, por traumas que a gente já viveu lá, a gente prefere levar adiante algo que a gente não faz mais sentido pra gente, que tá desgastando tanto, porque que vão pensar de mim, mas eu já falei que eu ia fazer, e agora se eu voltar atrás, as pessoas vão pensar o que de mim? Não, tenha compromisso com o futuro que você quer criar, com a sua vida, com os seus resultados, independente que você tenha que mudar todo o projeto ali, o passo a passo, mas foque no final lá, né, na sua meta, né, então não tenha compromisso com erro, se precisar ajustar, ajuste. Exatamente, projeto também é isso, não tá dando certo, você tá vendo no meio do processo, que você não vai atingir o objetivo que você quer, muda o processo. Exato. Muda. Então, é por isso que também, assim, né, assim como os projetos da nossa vida, também a gente tem que estar em constante análise. A gente tem que sempre estar verificando se o que a gente está fazendo vai dar frutos que a gente gostaria. Não adianta nada a gente comprar uma semente de morango e querer colher limão, né? Então, não vai dar certo, né? Por mais que você regue e cuide, o morango não vai virar limão de jeito nenhum. Então, é importante que a gente leve a nossa vida como projetos, né, e que a gente vá analisando. O passado é para ser aprendido. O futuro é algo que a gente vai trabalhar para chegar. Mas uma coisa que eu queria muito falar, que é, ouvindo, né, sobre o passado, eu li o livro Essencialismo e O Poder da Ação, né? Esses dois livros, apesar de serem um pouco diferentes, eles trazem uma mensagem clara, que a gente precisa focar no agora. Agora, exatamente. A gente precisa focar no agora. No Poder da Ação, ele fala que o passado ficou no passado, é pra gente aprender com ele. E o futuro tá no futuro. A gente precisa trabalhar para que ele aconteça. E o essencialismo é tão legal porque ele fala que se a gente não trabalhar agora, a gente nunca vai colher os frutos que a gente espera. Exatamente. Né? Então, quando eu vejo assim, amoras que chegam no meu perfil e falam assim, Valéria, eu não sei o que eu faço, eu não tenho motivação para trabalhar na minha empresa, eu
programo, eu quero fazer as coisas, eu quero vender, mas eu não consigo fazer essas coisas, né? Mas quando eu vou perguntando mais a fundo, né? Claro que tem partes de bloqueios, né? Tem partes de que a pessoa tá se auto-sabotando, de crenças limitantes, onde a pessoa não acredita que ela vai ser capaz, né? Ou que ela acredita que aquilo não é pra ela, que ela não foi qualificada pra isso, né? Por mais, às vezes, a pessoa estudou anos e continua estudando, mas ela não se acha qualificada para fazer o que ela precisa fazer. E vai continuar estudando até o ponto de colocar em prática. Porque eu fui assim também, durante muito tempo. Enquanto a gente não testar o nosso conhecimento, a gente não vai ter confiança. Que nem botando lá no bolo. Se você pega uma receita que você nunca fez, às vezes você vê uma combinação. Nossa, mostarda com mel. Aí você já olha assim, nossa, nada a ver. Mas tipo assim, você aprendeu, você tá lá na receita e você se dispôs a aprender algo novo, testa. Pra ver se, né, pra ver qual que vai ser o resultado. Mas se você não ver o resultado, você vai desinteressar e não vai ver mudança. E, como diz lá, a gente já falou até no início, né? Não adianta você querer um novo resultado, fazendo exatamente as coisas que você já sabe onde você vai chegar. Exatamente. Né? Então se permita, né? Se permita aprender, não só aprender algo novo, colocar em prática algo novo, né? Sim. Isso faz todo sentido, faz toda a diferença. Então, quando as amoras chegam, né, para falar sobre isso, né, tem muitas vezes elas estão focadas no futuro ou presas no passado, mas elas não estão pensando no hoje, no agora. O que você tem que fazer agora, entendeu? Às vezes a pessoa ela quer um canal no YouTube, um exemplo. Quer um canal no YouTube, mas ela tá vendo o resultado de outra pessoa, alguém que já tá há tanto tempo no mercado, já tem mais de não sei quantos mil seguidores, falando, pode ser exatamente sobre o mesmo assunto. Mas aí a pessoa, ela quer fazer exatamente daquela mesma forma, com os mesmos materiais, com toda aquela produção, equipe e etc. Mas a pessoa não entende que ela tá começando agora. Né? Por que não... É aquela coisa, né? Por que não olha o começo daquela pessoa, então, exatamente. Né? É bem interessante. Então, e aí as pessoas travam. Não vou fazer, porque eu não tenho. Não tenho uma equipe, não tenho material, não tenho isso, não tenho aquilo. Mas com o que ela tem hoje, é possível ela começar. Só que a pessoa não pensa nisso. A maioria das pessoas estão pensando no futuro ou no resultado de outras pessoas, mas não entendem, né? Não conseguem entender que todo mundo tem um começo. Toda empresa, no começo, começa na garagem e vai aos poucos, né? Aquela pessoa trabalhou quanto tempo para chegar naquele resultado? Aquela pessoa gastou quanto dinheiro ao longo desse processo para comprar aquelas coisas, para ter aquela equipe? Então, tudo tem um começo. Hoje em dia, no momento de hoje, o que você pode fazer? No livro do Essencialismo ele fala muito isso. Faz o que você pode fazer agora. Então, entra nessa parte de que eu queria perguntar, né? Com relação à parte de traumas, como que a gente poderia, né, para as empreendedoras, né, identificar o que pode estar bloqueando? Eu sei que assim, vai muito na conversa, vai muito na terapia, esse tipo de coisa, a gente precisa fazer toda uma análise, mas como que elas mesmas podem identificar nelas, tipo, parar agora para pensar, para falar assim, poxa, eu tô fazendo alguma coisa que tá me prejudicando. Eu vou dar o meu próprio exemplo aqui, tá? Que é o quê? Primeiro, quando você tem um desejo para fazer algo e você olha para você e sabe quando o seu ciclo, né, ali, o seu círculo de amizades, eles olham pra você e você já faz isso de uma forma natural. Mas quando você pensa em fazer isso de uma forma empreendedora, você acha que não é pra você. Eu acho que esse aqui é um ponto, como a gente tá falando aqui pra empreendedor, eu acho que esse é um ponto fundamental, de verdade. Por quê? Eu ajudava vários casais, eu ajudava várias pessoas na questão de orientação de filhos, só que e pra mim era natural, tipo, a gente tá aqui batendo um papo, se você me perguntar, falando, não, porque eu tô estudando tal coisa, ou então assim, não, faz isso, esse passo, você vai ter resultado. As pessoas aplicavam, elas tinham resultado, elas me agradeciam. Na época que eu trabalhava com o cabelo, várias... Era terapia de cabelo, né? Muita. Tinha gente que chegava e me disse, olha, eu não sei por que eu tô me abrindo com você, mas eu não sei por quê. Inclusive aconteceu isso nesse final de semana. Mas assim, quando
eu tava vendo o resultado na vida de todas as pessoas, mas quando eu pensava, vou trabalhar com isso, aí acontecia tudo pra fazer com que eu não fizesse isso. Ou seja, é uma resposta do bloqueio. Né? Então é você tendo na prática ali. Se eu sei fazer, se eu já faço isso de uma forma que não é um negócio, mas eu quero fazer e acho que eu não sou capaz, pode ter certeza que aí é um bloqueio. Então já é o primeiro ponto, né? Quero fazer, sei fazer, mas não consigo fazer. Por que eu não consigo fazer? Tá aí, a resposta é o quê? É um bloqueio que você agora vai ter o quê? Que entender aonde isso aconteceu, que aí vai ser individual. Eu posso falar que, por exemplo, no meu caso, eu via que era muito essa questão desse fato que aconteceu lá na minha infância, lá do meu pai ali tentar me proteger e falar, não, mas é porque de repente outra pessoa precisava mais que você. E eu trazia tudo isso pra mim. Poxa, não, existem pessoas melhores do que eu. Mas então, quem sou eu pra poder falar sobre criação de filhos, entendeu? Tipo assim, porque meus filhos, eu vou falar que que você não vai ter problema. Não, mas os meus filhos dão problema. Eu vou falar que vai ser tudo perfeito. Não, mas na verdade, não é sobre isso. Entende? É você colocar assim na prática, você treinar e você ter certeza que aquele método, que aquele aprendizado que você tem e que você aplica, ele vai ter resultado. Talvez não no momento que você quer, mas quando você entende de novo o processo, você sabe que você está construindo a casa. Você não vê uma casa pronta a partir do momento que você pensou, desenhou a planta, ela aparece. Não, você vai fazer a fundação. Às vezes tem coisa que está lá embaixo, você não tá vendo. Mas sem aquilo lá, todo esse castelo de areia aqui cai. Exatamente. Como você estava falando ali das pessoas se compararem, né? O que acontece? Eu também tinha muito essa questão. E a primeira live que eu fiz foi encorajada por uma pessoa que é muito grande no Brasil, é muito conhecido. E ele mostrava ali em uma das mentorias que eu fiz, ele falou assim, olha, isso aqui são os meus primeiros vídeos. E ele estava falando que exatamente aquele assunto que hoje a gente estava pagando já tipo 5 mil reais para poder ter aquela palestra que lá atrás era de graça, mas tinha uma pessoa assistindo. Então assim, foi o que? Foi a persistência, foi o que? Vencendo os seus bloqueios, porque às vezes se eu fosse esperar, falar assim, não, mas eu vou esperar ter alguém ali pra poder estar ouvindo, eu não ia ter feito nem a metade das lives, porque exatamente. Quando você começa, você não tem, as pessoas não te conhecem ainda, né? Como hoje, eu sei que as pessoas que assistem hoje não são as pessoas que estarão assistindo amanhã, que se eu continuar, cada vez mais vai aumentando, vai crescendo isso, né? Então, se você tem vontade de fazer alguma coisa, sabe que você é boa no que você faz, porque as pessoas, não é porque você se olha não, tá? Você acha sempre que você não tá pronta, já é um indício também. Se eu acho que eu nunca tô pronta, se eu acho que eu não mereço receber por aquilo, mas as pessoas com quem eu compartilho o meu conhecimento, as pessoas com quem eu, de repente você faz um docinho, a pessoa exprime, meu Deus, que docinho maravilhoso, é o melhor doce que eu já comi. Melhor que eu já comi. Mas quando você olha pro seu doce, você só vê defeito no seu doce. Você tá no caminho certo. Empreende que você tá no caminho certo. Só tem que o quê? Tirar essas travas aí, que vai ser o quê? Individual na vida de cada um, né? Mas falando sobre isso, você acredita que tem pessoas que não nasceram para empreender? Ou você acredita que não? Que todo mundo tem essa capacidade? Quer dizer, capacidade eu acredito que todos tenham, sim, mas você... Eu acho que todo mundo que se dedica no desenvolvimento, ela vai, talvez não da forma que ela pense ali, mas eu acredito que sim. Eu acredito que isso é pra todo mundo. Porque, na verdade, se a gente for pensar, né, o surgimento do mundo não existia isso. Você não trabalhava para os outros. Sempre foi o quê? Você fazendo algo pra você, né? Então, lá no passado, né, era o quê? Você fazia a sua plantação, você tinha ali o seu gado e você trabalhava o quê? Com uma troca. Você tem aquilo que eu preciso e a gente troca um serviço, né? Então, isso é empreender. Eu estou usando do meu melhor para o benefício não só da minha vida, da minha família, mas no benefício de quem não tem aquilo. E automaticamente o seu benefício vai agregar na minha vida. Então eu acredito que sim. No estudo do Ikigai, né, a gente fala muito sobre a parte de empreender também, né. Quer dizer, não empreender sim, né, mas no desenvolvimento das nossas capacidades para si e para a sociedade, que isso é o quê? Empreender. Mas eu acredito que também tem a parte onde tem muitas pessoas que já são empreendedores, mas que empreendem. Uma coisa muito importante, empreender não significa que você vai ter o seu próprio negócio. E quando eu falo isso para algumas pessoas, as pessoas acham isso estranho, mas você pode empreender dentro de uma empresa de outra pessoa.
Porque o empreender é você ter capacidade de desenvolvimento de liderança, de desenvolvimento, de analítico, você fazer com que aquilo tudo funcione. E tem pessoas que têm esse poder de empreender, essa capacidade, mas que não querem ter seu próprio negócio, porque, gente, é uma dor de cabeça, tá? É uma dor de cabeça a gente ter o nosso próprio negócio. E tem gente que não quer ter esse trabalho, mas que empreende com maestria, vestindo a camisa da empresa, entendeu? Então, às vezes, eu acredito que tem pessoas que nasceram, que têm a capacidade, né, de empreender, mas que não querem ou se sujeitar a ter seu próprio negócio. E que é ótimo empreender, mas que querem vestir a camisa de outra empresa. Mas por que eu tô trazendo isso? Porque tem amoras que elas me relatam que assim, Valéria, quando eu trabalhava para outra pessoa, eu era muito melhor. E agora que eu tô trabalhando para mim, eu não consigo, né? Que foi exatamente o que você falou. Às vezes, né, tem esse bloqueio, né? Tá trabalhando para outras pessoas, trabalha muito melhor do que trabalhar para si mesmo. E aí, então, eu queria entender, né? Às vezes, essas pessoas, elas trabalham melhor porque elas têm esse bloqueio de que elas precisam trabalhar para outras pessoas, ou tem algum meio delas analisarem e falar assim, não, eu só não gosto. Sim, tem sim, e eu gosto muito, acho que a ferramenta mais assertiva nisso é a análise corporal. Por quê? As duas coisas que você falou, tem a pessoa que ela tem o potencial, ela quer fazer, mas ela não tem a capacidade de fazer, e o outro lado, tipo assim, tá, eu entendi, mas tipo assim, pra mim é mais fácil estar ali, né, trabalhando pra outra pessoa, vestindo a camisa e tá tudo certo pra mim. O que vai acontecer? Quando, por exemplo, existem traços de caráter, o oral é um deles, que é o quê? Ele é muito bom, ele vai se conectar, ele vai ser bom, mas ele por ele mesmo, ele não tem a força para poder agir sozinho. Então, para ele, nesse cenário que você descreveu aqui, é muito mais fácil ele estar dentro de uma organização, ou ele estar com uma equipe onde ele precisa ser orientado. Eu sou assim, tá, gente? Eu sou desse jeito. Precisa ser orientado, porque senão as coisas não vão. E aí, quando não vai, você não vê o quê? Não vê o resultado. E quando você não vê o resultado, você fala o quê? Aquilo não é pra mim. Tá vendo? Empreender não é pra mim. Não é que o empreender não é pra você. É que você funciona de uma forma diferente. Eu funciono diferente da Valéria. A Valéria, ela é ativa. Ela o quê? Ela sabe o que ela tem que fazer, ela vai lá e ela faz. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas se eu não tiver um compromisso com alguém, gente, sabe o que vai acontecer? Muitas vezes vai ficar sem fazer. Por quê? Se eu não cuidar, quando eu não sabia desse meu traço, o que acontecia? Eu achava que era uma coisa natural. Só que agora, eu sabendo que eu tenho essa predisposição em não agir por mim mesma, eu preciso o quê? Eu preciso me vincular com pessoas, eu preciso me conectar, eu preciso ter essas pessoas perto de mim para fazer com que eu prossiga, com que eu haja. Então, esse é o benefício da análise. Poxa, antes eu simplesmente não agia e eu achava que aquilo não era pra mim. Agora eu entendi que não, que eu tenho capacidade, que eu posso sim empreender naquilo que eu quiser, mas naquilo que me falta eu busco quem tem pra me agregar, né? Então, eu acredito nessa forma. E foi isso que me destravou pra poder hoje trabalhar com isso, né? Poder estar em casa, saber que eu estou num momento em que não é porque eu estou com meu filho que eu não preciso fazer mais nada, ou que eu quero me dedicar no meu trabalho e agora eu fico olhando para os meus filhos achando que eles estão me atrapalhando. Não, eu equilibrei todas as coisas e entendi que se eu não tiver pessoas do meu lado, se eu não fizer compromissos, tanto ali financeiros, se eu não fizer ali o compromisso de tempo, de prazo, eu não vou fazer. Porque o meu natural é isso, é não fazer. Mas, entendendo isso, eu tenho que olhar para quê? Para o objetivo que eu quero. E aí eu trabalho nessa dificuldade para chegar no meu resultado. Muito bom mesmo. Maravilhoso. Você falou sobre o oral, né? E eu lembro que a Mayara, ela falou que ela é muito rígida, né? E ela não gosta de delegar. E eu acho que, igual você falou, né? Ter pessoas à nossa volta é um traço de empreendedorismo. Entendeu? Por quê? Pessoas que não têm esse hábito, não têm esse costume. Network faz muito sentido. Ter pessoas na nossa volta
ter toda essa rede, né, que nos impulsiona aí pra frente, é muito empreendedorismo. Muito. Independente de ser tanto numa empresa quanto na sua própria empresa, ter essas pessoas na sua volta é empreendedorismo, né? Faz parte desse nosso desenvolvimento. E a parte de delegar também, né? Então, assim, pessoas rígidas, né, como a Mayara, ela falou, ela tem essa dificuldade. Eu, apesar de ter um pouco do traço rígido, quer dizer, todo mundo tem os traços, tem, né? todo mundo tem. Já ia corrigir, que eu falei, todo mundo tem todos. Mas eu não tenho, assim, dificuldade em delegar. Eu tenho dificuldade, igual eu falei, né, naquela história lá, de eu delegar algo que eu não sei fazer. Porque na minha cabeça eu preciso aprender, né, que entra naquela coisa que minha avó falava, se você não sabe fazer, você não sabe mandar. Então, eu tenho que aprender primeiro pra depois eu sentir confiança em delegar. Mas eu não tenho dificuldade em delegar. Só que eu tenho um problema com controle. Então eu acho que estudar as partes dos traços de caráter fez muito sentido na minha cabeça, porque eu consegui entender pontos que pra mim não me incomodavam. Me incomodava um pouco sempre, sendo sincera, me incomodava um pouco sempre porque eu achava que eu era muito controladora, né? E, igual, meus apelidos sempre foi, tipo, chefona, Hitler, não, é tudo sério. Coisa fofa, né? Tudo coisa que todo mundo gosta. Muito. Não, mas Hitler, assim, foi uma história engraçada que foi, assim, no meu último emprego no Brasil, eu trabalhava em um restaurante, eu não era chefe, não era líder, não era nada, eu era a última pessoa que tinha entrado naquele restaurante e eu já tava tão à vontade no lugar que depois, acho que de um mês, eu já tava mandando as pessoas, eu vi as pessoas encostadas, mas eu queria ir embora e já tava na hora de encerrar e a gente ainda tinha que limpar o restaurante. Então eu vi as pessoas esperando lá, tipo, pra fechar o restaurante pra começar a limpar e na minha cabeça não funciona dessa forma. Então eu já ia lá e falei assim, fulano, aproveita que você não tá atendendo ninguém, vai lá e limpa não sei o que, pra gente poder adiantar o nosso processo de saída. Aí a pessoa olhava assim, mas quem é você? Pois é. Quem é você pra tá mandando aqui, né? Pois é, né? Então as pessoas já ficavam assim, tipo... Você nem é chefe. Só que eu queria ir embora. Então eu fazia isso pra agilizar. Só que eu tenho, né, essa predisposição e mandar as pessoas a fazerem as coisas, né? Então, quem me deu esse apelido foi um amigo meu, que ele falava assim pra mim, Valéria, eu não gostava de você antes. Eu achava você muito mandona. Por isso que eu te dei esse apelido de Hitler. Então, mas acabou que no final ele virou meu amigo. As pessoas que depois me entendem melhor acabam gostando um pouco de mim e entendem os meus motivos. Mas sempre no primeiro instante, né, eu mudei muito de escola. Quando eu morava com a minha mãe, a gente mudou. Eu estudei assim, da quinta série até acho que o segundo colegial eu estudei acho que em 8 escolas diferentes. Então a gente mudou muito de escola, muito. E no primeiro momento as pessoas sempre me achavam metida, arrogante. E isso me acompanha até algum tempo atrás. Depois que eu entendi meus traços de caráter, eu entendi que... então, quer dizer, na verdade, depois que eu fiz a mentoria de estilo, né? Eu entendi que tudo que toda a nossa presença influencia e comunica no que as pessoas pensam sobre a gente, né? Então, eu me tornei um pouquinho mais simpática. Ajustou para aquilo que faz sentido para você, para você potencializar os seus resultados. Exatamente. Né? Por quê? Porque eu, sendo uma pessoa arrogante, aparentemente, era um bloqueio para as pessoas chegarem até mim, para conversar comigo. Então, eu entendi que as minhas roupas eram roupas de pessoa arrogante. O meu jeito de andar era de uma pessoa arrogante. Não exatamente arrogante, né? Mas as pessoas têm... Uma coisa também, as pessoas veem dessa forma, mas, na verdade, uma coisa que uma amiga minha falou assim, não é que você é uma pessoa arrogante, a sua aparência não é de uma pessoa arrogante, é de uma pessoa que tem poder. Então, a gente tem que ajustar também o nosso modo de se ver. Porque como eu escutei sempre que eu era uma pessoa arrogante, na minha cabeça eu sou uma pessoa arrogante. Então eu fui trabalhando isso também com a terapia, eu fui trabalhando isso na minha cabeça, que eu não sou uma pessoa arrogante, mas que os meus resultados influenciam tanto pra mim, são tão importantes que eu me coloco em posição
de poder o tempo todo, né? Então, o meu jeito de andar, o meu jeito de falar, uma outra amiga minha também falou assim pra mim, você é uma princesinha até você abrir a boca. Porque o meu tom de voz é muito forte. Então, assim, o meu jeito de falar, o meu jeito de andar, o meu jeito de me vestir, as minhas escolhas, são tudo voltadas para que eu tenha esse controle e que eu tenha esse poder para que eu gere os resultados que eu quero. Mas é tudo consciente. Querendo ou não, é tudo consciente. Porque eu quero resultados. E para que eu tenha resultados, eu ajo das formas que são necessárias para que eu tenha resultados. Então, quando eu entendi meus traços de caráter, entendi que tudo comunica, entendi quais são os resultados que os resultados eu já sabia, mas entendi quais são os processos que eu preciso fazer para chegar nesses resultados, eu entendi que eu tinha que baixar um pouquinho o meu nível em algumas coisas, para que as pessoas não se sentissem bloqueadas e intimidadas a chegarem até mim, porque senão eu não ia ter os resultados que eu tenho hoje. E também, olha, bem interessante ouvir você falando que às vezes, justamente, as pessoas que você tem o objetivo de ajudar, talvez elas não se conectariam com você se você continuasse sendo aquela Valéria de antes, né? Exatamente. E que você não mudou a sua essência, você não mudou nada assim da sua natureza, né? Daquilo que você tem por natural, né? Das suas habilidades, dos seus objetivos, do seu sonho. Mas você fez o que? Você trouxe um ajuste com foco no que também, não tirando o foco dos resultados que você quer. Né? Então trouxe um alinhamento para tudo aquilo que você deseja. E olha, uma coisa bem legal, na hora que você estava falando, que você, dado do restaurante, né? Porque pra mim não faz sentido, tipo, depois do expediente a gente tem que parar e ficar aqui limpando, sendo que tá todo mundo sem fazer nada agora. Agora você imagina, uma pessoa, por exemplo, que ela tem um traço de caráter masoquista, por exemplo, que ela tem o quê? Ela não quer incomodar o outro, ela não quer ali, como é que fala? Perdi a palavra aqui. Ela não quer não superar a expectativa do outro. Ela, mesmo querendo tudo isso, ela não consegue colocar pra fora. Ela não consegue, mesmo querendo ter a atitude de chegar lá e falar, né? Então, quando você se entende, você sabe o porquê de cada coisa. Poxa, por que a galera consegue falar? Por que pra ela é tão natural? Poxa, mas por que o outro querendo exatamente a mesma coisa que você não consegue falar? E aí você vem, né, traz isso tudo pra pessoa, traz a consciência, mostra o caminho ali que ela deve fazer, porque ela não vai ser igual a você, tipo, de chegar lá, o masoquista não vai chegar ali mandando em todo mundo, mas ele pode sim chegar e comunicar da forma dele, do jeito dele, pra obter o mesmo resultado. Né? Então, se conhecer é fundamental. Não, eu acho isso, e eu acho essa parte de você conhecer os traços tão interessante. Por quê? Porque uma equipe funciona com vários tipos de pessoas diferentes. Então não adianta ter uma equipe só de psicopata. Exatamente. Gente, olha, por favor. Psicopata é um traço de caráter. Todas as vezes que eu trago essa palavra, eu tenho que explicar que é um traço de caráter. Não quer dizer outra coisa, tá? Exatamente. Mas uma pessoa psicopata, né, e Dilane pode falar um pouco melhor, uma pessoa psicopata tem essa parte de predisposição para liderança. Liderança muito forte. Ela é uma pessoa... ela é aquela pessoa que... ela consegue olhar para todo mundo à sua volta e identificar os pontos positivos daquelas pessoas, mesmo que seja o quê? Na verdade, ele olha aquilo, ele tem essa capacidade porque ele quer tirar um proveito. Vamos falar assim, manipulador. Manipulador. Mas tipo assim, não é esse manipulador que a gente tá acostumado. Porque você está me manipulando para me destruir e que você quer só tirar proveito. Não. Ele pensa assim, a Valéria, ela não vai se envolver em nenhum projeto onde ela não seja beneficiada. Ela não vai gastar o tempo, a energia, investir o dinheiro dela em algo que ela não vai ter resultado. Agora, ela pode olhar pra mim, entender que eu funciono pro negócio dela, mas ela vai o quê? Me potencializar também. Né? Então, vai ser o quê? Uma equipe. Por isso que o traço psicopata, ele traz essa questão da liderança muito forte. Ele é um traço, porque líder também, a gente tem que alinhar isso também. Porque tem muita gente que fala, líder é aquele que só manda. Não, o bom líder é aquele que consegue identificar as habilidades das pessoas, unindo todas essas habilidades em prol de um objetivo, aonde que todos sejam beneficiados, né? Então, esse é um líder... um líder eficiente, né? Então, esse traço de caráter psicopata, ele vai trazer muito isso. Quando a gente fala ali do desenvolvimento desse traço, ele é o traço
lá por volta dos 3 anos de idade, onde a criança tá o quê? Ela tá se conectando com o mundo lá fora. Não é mais só o mundo da mãe, é o mundo lá fora. Então ela tá prestando atenção. Ah, meu pai chega, tipo assim, quando ele traz um bombonzinho ali pra minha mãe fica melhorzinha. Tipo, tá analisando já as situações. Ele tá se conectando, ele sabe que, por exemplo, ele tá no colo, ele tá aqui no meu colo, mas aí de repente ele quer um brinquedo que tá lá do outro lado. E tem você aqui, depois tem ali outra pessoa, ele vai te, tipo assim, né, te seduzindo, ele vai fazendo gracinha, você pega, e quando ele tá no seu colo, ele já andou, ele vai fazer pro outro, até ele chegar no objetivo dele. Ou seja, eu estou usando, não, gente, usando assim, né, não pelo lado negativo, mas eu estou o quê? Eu estou olhando todas as possibilidades que eu tenho e eu estou o quê? Tô utilizando desses potenciais para eu poder chegar também no meu objetivo, mas não quer dizer que para eu poder chegar no meu objetivo, você não possa chegar no seu. Então, quando você é saudável, quando você entende isso e você alinha tudo, potencializando pro lado positivo, ninguém sai perdendo, todo mundo sai ganhando, né? Então, no caso, a Valéria como uma boa psicopata, eu como uma oral esquizoide, eu preciso do quê? Tipo, ela pode me ajudar muito, e nós duas juntas, nós podemos alcançar tanto o meu objetivo quanto o dela. Exatamente. Entende? Então esse é o poder, né, desse empreendedorismo, o poder da equipe, de você ter pessoas, principalmente o quê? Que estão indo na mesma direção. Você não precisa chegar no mesmo lugar, mas vocês estão indo na mesma direção. Exatamente. E um potencializa o outro. Eu hoje em dia, né, posso dizer que eu penso dessa forma, né? Eu já fui pro lado negro do psicopata, onde é realmente controlar todo mundo, mandar e só minha opinião vale. Eu já fui esse tipo de pessoa. Mas hoje em dia, claro, né, vem a maturidade. Quando a gente é jovem, a gente pensa de uma forma diferente. Então vem a maturidade. Depois que eu me tornei mãe, eu mudei muito, né? Porque eu vi que não é só o que eu quero, mas tem um serzinho que tem suas próprias opiniões. Então, a gente acaba criando outras coisas, né, se desenvolvendo de uma forma diferente, e eu entender, né, que eu tenho essa predisposição pro lado negro e também pro lado bom, como que eu poderia usar, né, o meu lado psicopata, né, junto com o lado oral também, para que isso fosse melhor. Então, por isso que hoje, o meu trabalho de hoje faz muito sentido para mim. Exatamente. Faz muito sentido. Por quê? Porque eu lidero outras mulheres a liderarem os seus próprios negócios para que elas cresçam. Então, assim, eu uso o meu lado psicopata, que é um lado muito forte dentro de mim, que segue sequências, que analisa situações, que é proativa, que tá lá para ajudar, para liderar, e ver o potencial das pessoas para que elas cresçam. Então, assim, quanto mais resultados a Edilane tem, mais resultados a Proativa tem. Então, pra mim, hoje em dia, isso faz muito sentido, né? E talvez se eu não tivesse aprendido sobre isso, eu não estaria aqui hoje. Entendeu? Então, assim, uma das coisas que as pessoas mais me perguntam é como que a Proativa fechou, a Hora do Chá fechou, por que você era tão boa, você fazia as coisas tão bem, mas porque aquilo não fazia mais sentido na minha vida. E isso que eu vivo hoje é o que realmente faz sentido, é o que traz essa motivação, porque eu me sinto muito melhor dentro do que os meus traços de caráter me indicam, né? Então, assim, é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que eu me desenvolvo, é uma coisa que eu me interesso, e só foi possível depois que eu entendi quem eu era. Exatamente. E olha, você falou algo tão bacana também, que é outra armadilha para todo mundo que às vezes vai ali nessa questão do empreendedorismo, né? Que é o quê? O bom é inimigo, né, ali do melhor, né? Exatamente. Porque se você se tá bom pra você, mas às vezes você só olha o quê? O bom, talvez pelo lado financeiro. Que hoje em dia eu vejo, gente, que o foco da maioria das pessoas é sempre isso. Será que parou? É a bateria. Ai, mas acho que já tá bom já. Ai, meu Deus. Eu tenho uma coisa de iPhone depois eu coloco pra carregar pra você. Então vamos lá. Voltando. Tava falando do foco, da questão de dinheiro. Deixa eu voltar ali do... Porque assim, o que hoje em dia a gente determina como sucesso é o retorno financeiro que você tem daquilo. E isso é mais uma evidência. Eu não acredito de verdade assim que seja esse o fator principal. Sabe por quê? É um conjunto de coisas onde o fator financeiro, ele vai ser o quê? Essa evidência. Porque o que adianta eu
ter um bom retorno financeiro, mas quando eu olho pra mim, eu deito todo dia na minha cama, infeliz porque eu não tô fazendo aquilo que eu gosto, porque eu não tenho tempo com a minha família, porque tem aquilo ali que me proporciona comprar algo que eu quero, mas e no íntimo mesmo, sabe? Eu passei por essa mudança. Eu vim de um ramo aonde, tipo assim, uma venda que eu fazia era um salário de um mês inteiro de fábrica, entende? E aí eu venho pra essa parte onde eu decido o quê? Cuidar de pessoas, trazer esse conhecimento, que aqui a gente sabe que as pessoas ainda, elas estão focadas ainda em ganhar dinheiro. Só que esquece que quando eu potencializo a pessoa que ganha esse dinheiro, as portas vão se abrindo, Exatamente. né? Que nem a gente falou de novo, né? No processo. Então é você o quê? O bom é inimigo do melhor. Então a hora do chá era bom? Era, mas chegou uma hora que não fez mais sentido. Então não é só eu deixar, né, eu continuar com aquilo que é bom, e aí, e o que o futuro me reserva, e aquilo que eu gosto realmente de fazer. E quando eu coloco a minha habilidade, quando agora eu conheço elas, eu potencializo e coloco elas em prática, onde que eu vou chegar com tudo isso? Pois é, não é? Eu tinha hora do chá por 10 anos de hora do chá. Eu tive muitos resultados, eu aprendi muito, sim, mas quando eu comecei a hora do chá, eu tinha uma visão do que essa empresa ia se tornar. E quando deu 10 anos, eu acho que talvez por isso também me desmotivou um pouco. Quando chegou, a minha visão era de 10 anos. Gente, quando eu falo visão de 10 anos, para muitas pessoas isso parece estranho, mas eu penso a longo prazo. Então, assim, na minha cabeça, eu mapeio o que eu quero para minha empresa, o que ela pode se tornar em 5, 10 anos, 20 anos, 50 não, tá? Mas eu penso a longo prazo. E para uma confeitaria, né, nos meus estudos, para uma confeitaria se tornar o que eu queria que ela se tornasse, 10 anos era o suficiente se eu me dedicasse ano a ano nos meus objetivos. Mas ao longo do tempo eu fui me perdendo desses objetivos, e quando deu 10 anos eu falei assim, poxa, eu não concluí o que eu queria. Eu não cheguei aonde eu queria que essa empresa chegasse. Sendo que eu mudei várias vezes de cidade, eu mudei de país, o que prejudicou muito, né, o desenvolvimento da empresa, porque todas as mudanças eu tive que começar do zero de novo. Então, cada vez que eu me mudava, era como se eu estivesse reiniciando a mesma empresa, né? Mesmo que não seja tão do zero, era um reinício. Então, isso prejudicava o desenvolvimento da minha empresa. E aí, quando chegou, né, no ano, eu fiquei 10 anos com essa empresa, e chegou no 10º ano, eu olhei e falei assim, não era o que eu queria. Não cheguei onde eu esperava. Aprendi muito, me desenvolvi, cresci como pessoa, mas não era. A minha empresa não cresceu, ela não conseguiu me acompanhar. Então, se ela não conseguiu me acompanhar, ela chegou a um ponto onde ela não me servia mais. E dentro de um ano de proativa, eu já atingi resultados que eu achei que eu ia levar pelo menos 3 anos para eu chegar. Então, assim, quando a gente tá dentro dos nossos traços de caráter, quando a gente tá dentro do propósito que a gente veio fazer, as coisas acontecem de uma forma completamente diferente. Completamente diferente. É isso mesmo. Exatamente assim. Então, muitas vezes a gente... E outra coisa, a gente às vezes não quer testar algo, né? A gente fica ali esperando, mas será que vai dar certo? Você só vai saber se vai dar certo se você colocar em prática. Exatamente. Né? E tem uma frase que fala assim, né? Erre rápido. Porque se você quer beber aquela água ali, você pegou o copo de um jeito e não era aquele jeito, poxa, você já sabe que aquele ali não rolou, então você vai mudar o jeito. Vai ser mais fácil. Quanto mais mão na massa você tiver, mais perto e mais rápido do seu objetivo você vai chegar, né? Exatamente. Muito bem mesmo. Bom, calma aí. Acho que a gente pode encerrar, deixar. Bom, então agora tem pra gente encerrar. A gente já falou sobre os traços de caráter, sobre empreendedorismo, sobre maternidade. A gente já falou sobre milhões de coisas aqui, né, nessa entrevista com a Edilane. Eu só queria pedir agora pra você deixar uma última consideração para as amoras empreendedores que estão vendo a gente. Principalmente para quem tem criança pequena, para quem tá iniciando, para quem tem essa dificuldade de falar assim, poxa, eu quero que isso aconteça, eu quero que isso dê certo, eu preciso que isso dê certo, mas que ao mesmo tempo não tem ânimo e disposição, não consegue se organizar, né, para que isso realmente dê certo, ou até mesmo para uma amora que tá ali pensando, eu quero que isso dê certo, mas tá assistindo a Netflix. Bacana. Peraí, deixa eu... Mina, tô querendo tossir. Bebe água.
Ainda acho que são os resquícios do... Ah, filho, mas meu marido ficou muito tempo com tosse. Não quer que eu coloque? Oi. Logo agora que tá acabando, você acordou? Vamos lá. Bom, como a Valéria disse aqui, né? Primeiro, gente, foque em você. Cada um tem o seu desenvolvimento, né? Cada uma de vocês tem o seu processo. Eu até tô usando ultimamente bastante aquele emojizinho da lagartinha virando a borboleta. Por quê? Porque isso tem falado muito pra mim, né? A gente pode, sim, almejar chegar no mesmo lugar que aquela pessoa que você gosta, aquela mulher que te inspira, mas cada um tem o seu processo. O seu processo é único, porque você tem o seu marido, a sua realidade na sua casa, você tem os seus filhos com a necessidade dos seus filhos, né? Eu, por exemplo, eu tenho 3, a Valéria tem 2, eu tenho filho na idade escolar, tem outra que talvez tem 3 filhos, mas não tá na idade escolar, então cada um tem a sua realidade. Então, olhe pra você, respeite a sua individualidade, mas o que? Foque no seu desenvolvimento, porque quando você olhar pra você, como aquele exemplo que a gente trouxe aqui do papel toalha, pra você dar o melhor pra tudo, pro seu negócio, pra sua família, pros seus filhos, você tem que estar bem. Você tem que estar bem com você, então foca no seu desenvolvimento, né? Saiba que tudo é um processo, mas que todo processo começa pela parte mais importante para ter sucesso, que é quem está por trás, você. E o segundo ponto que, principalmente nós mulheres que temos aí, né, vários papéis importantíssimos, né, então aqui eu como mãe, eu tenho que trazer sempre a minha consciência daquilo que é prioridade na minha vida. Não que o meu negócio não seja prioridade, que meu marido não seja prioridade, meu filho não seja prioridade, né? Tudo tem o seu tempo, a sua prioridade. Então, quer dizer, no decorrer dessa jornada, às vezes eu estava ali envolvida, né? Eu estava ali envolvida no meu projeto pessoal, né? Na minha empresa. Mas só que de repente aconteceu alguma coisa que eu tive que parar e agora priorizar o meu filho. Então não quer dizer que o meu projeto ele não está em andamento, não quer dizer que eu abandonei o meu projeto, mas você também saber olhar para sua vida, né? Não se cobrar tanto, porque a gente se cobra demais, a gente quer dar conta de tudo, a gente quer ser a Mulher Maravilha. Não. A gente tem um potencial muito grande? Tem. E quando a gente traz isso de uma forma clara, quando você prioriza realmente aquilo que necessita naquele momento, as coisas vão fluir, vai te dar mais prazer para continuar e não desistir. Então, tá cansada? Para, descansa. Né? Não desiste, você não precisa abandonar os seus planos, abandonar os seus projetos porque você está cansada. Então, eu acredito que isso vai fazer toda a diferença aí na sua vida, como empreendedora, como mamãe, né, como esposa e todas as áreas que você executar aí na sua vida. Uma coisa que eu gosto também de falar é que toda Mulher Maravilha tem um suporte. Pois é. Tem suporte. Então, assim, aquela mulher que você vê que tá sempre linda, maravilhosa, aquela mulher que tem filho, que é casada, que empreende, que tá sempre linda e maravilhosa, qual é o suporte que ela tá tendo por trás? Então, toda Mulher Maravilha tem um suporte. Se você não tem esse suporte, não vai bancar a Mulher Maravilha. Então, é importante a gente não desistir, né? A gente aprender que vírgulas existem. Exato. Entendeu? Então, assim, em vez de você fazer e ponto final, faça e coloca uma vírgula, respira e depois você dá continuidade. Então isso também é muito importante, né? Às vezes a gente acha que, nossa, não... Uma coisa muito importante. Quando meu segundo filho nasceu, que foi quando eu comecei a estudar mais sobre rotina, planejamento. Por quê? Porque eu senti uma necessidade muito grande de aprender sobre isso para que a minha vida desse conta de dois filhos pequenos e uma empresa. Então eu comecei a estudar mais sobre isso. Eu comecei um canal chamado Mãe, Mulher e Blá Blá Blá, onde eu não dei continuidade. E é justamente isso o que eu tô fazendo agora, dando continuidade a algo que aconteceu quase 10 anos atrás, de uma outra forma, de uma forma mais estruturada, mais elaborada, com mais consciência e mais experiência. Então, assim, foi uma vírgula. Bem bacana, exatamente. E às vezes a gente acha que a gente tá sempre, não, eu vou começar algo novo. Não, gente, a gente já começou lá atrás. Verdade. A gente já começou só lá caiu atrás. A ficha agora. A gente já começou lá atrás, só foi o quê? Adaptando para aquela necessidade do momento, ou ajustando, né, aquele sonho mesmo. Exatamente. Que a gente tinha. Então é aquilo, né? Não tenha medo de errar.
teste, né? Faça e faça rápido pra você ter certeza se aquilo é realmente o que você quer ou se não é. Menos uma coisa pra você testar lá na frente, né? E às vezes não cabe na sua vida hoje, mas pode caber daqui 10 anos, daqui 8 anos, daqui a alguns anos, né? Então, às vezes, é questão de consciência também. E de você entender as suas necessidades atuais, porque isso também é muito importante. Exatamente. Que bacana, gente. Bom, obrigada, né, por ter aceitado vir aqui pra ter esse bate-papo, né? Tomar um café comigo, trazer essa coisa gostosa aqui. É hora do chá, mas a gente tomou café. Porque eu falei pra Valéria, né? Você vai servir o gosto da convidada aqui, né? Então a convidada aqui toma chá também, mas preferiu um café. Então aqui a nossa hora do chá foi com café. Bom, obrigada mesmo por ter vindo, por ter se disposto, né, de liberar esse tempinho pra passar um pouquinho mais de conhecimento, a sua experiência também, que é muito importante, porque igual eu falei, né, tem muitas amoras que tem crianças pequenas, né, e a gente precisa mesmo mostrar a realidade de uma mãe empreendedora, que apesar das dificuldades, a gente só não pode parar, desistir, e que a gente tem que só respeitar os nossos limites, mas que a gente tem que continuar, né? Porque se a gente não dá sequência, a gente não chega a lugar nenhum, né? Então, muito obrigado você também que tá aqui assistindo, né? Que assistiu essa entrevista, esse bate-papo gostoso com a Edilane. Se você ainda não segue a Edilane, já segue ela lá no perfil dela. Eu vou deixar aqui embaixo pra vocês o @. Também vai ter na legenda, que é só clicar e você já vai cair direto pro perfil dela. E se você também não segue a Proativa, já deixa aqui também, já segue a Proativa, já vem conhecer um pouquinho mais sobre os bastidores dessa empresa que está crescendo cada vez mais. E eu queria também deixar um convite muito especial para você, né? Se você está assistindo esse vídeo antes do dia 28 de janeiro, dia 28, eu e a Edilane, a gente vai estar fazendo uma imersão super especial para você que é empreendedora, sobre planejamento estratégico sem procrastinação. Então, vai ser uma imersão onde na parte da manhã eu vou te ensinar as técnicas de planejamento para que você tenha, né, essa capacidade de visão a longo prazo, tá? Onde você vai conseguir planejar suas ações para você crescer de verdade na sua empresa. E, né, a parte da tarde a gente vai ter a especialista Edilane, que vai falar sobre os traços de caráter, trazer os bloqueios, as situações onde a gente vai conversar, e ela vai trazer um pouco dessa parte de coaching, onde a gente vai conseguir te ajudar a identificar os seus bloqueios e também a se conectar com você mesmo, para que você consiga de verdade deixar de procrastinar, deixar de se auto-sabotar e de começar a colocar os seus planos em ação, porque você tem muito potencial, e eu tenho certeza de que se você aprender essas técnicas e o autoconhecimento, você vai deslanchar e vai aprender muito e também se destacar esse ano. Vai muito mais além, não vai? Com certeza. É isso, eu que agradeço, tá? Agradeço muito pela oportunidade, muito mesmo por tudo que você tem acrescentado, né, na minha jornada, né? Eu agradeço muito, muito mesmo. E é isso, vamos que vamos, vamos, né? que vamos. Vamos potencializar agora a vida dessas amoras e fazer com que elas também tenham resultados. É isso aí. Então, eu espero vocês, amoras, também nessa imersão, e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau, gente. Até lá, bebê. Tchau, tchau.